quarta-feira da quarta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo, realizador e apresentador desse programa, apenas começado, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, nesta quarta-feira faremos uma dupla exposição. Faremos a conclusão do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Exposição que havíamos começado na sexta-feira. Os evangelhos pascais precisam de grande manducação. Precisam desta ruminação lenta, saborosa, nutritiva, digestiva. Evangelhos foram feitos para serem digeridos. As suas riquezas, proteínas, sais minerais, vitaminas, enfim, tudo aquilo que o nosso organismo espiritual precisa, nós extraímos, primeiramente, do Evangelho, das palavras mesmas de Cristo, e depois, juntamente com esta nutrição auditiva, nós recebemos diretamente o mais intenso remédio de imortalidade, fármaco, tes anestesias, que é remédio de ressurreição. As pessoas vão às academias e recebem energéticos para poder, de fato, e os mais tontos exageram nos energéticos, vão na direção dos anabolizantes para diminuir o esforço e aparentemente apresentar bons resultados. Nós cristãos somos nutridos de Deus por si mesmo. Ele é aquele que nos serve alimento e ele é o meni. Ele é o meni. Bem, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Vejam, o Evangelho de São João, o último dos 4 evangelhos, é uma proclamação definitiva, é a última fronteira sobre a pergunta, mas afinal, quem é Jesus de Nazaré? Em São João, quando Jesus diz: ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos, elas que escutam a minha voz, elas que me seguem, a elas eu dou a vida eterna. Ele diz isso expondo 2 mãos, que interessante, porque ele diz, não há só a minha mão, mas há a mão do Pai, de quem, de novo, ninguém pode arrebatar. Veja o paralelo, ele diz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Na segunda sentença, ele repete esse mesmo verbo, arrebatar, e diz, ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. A mão de Jesus faz com que pertençamos de novo ao Pai. E a comprovação do que estou raciocinando está ali. Por quê? Não está presente esse porquê. Está presente numa sentença limpa. Mas eu posso dizer, porque eu e o Pai somos um. Como uma só mão que guarda, protege, santifica as ovelhas que são as suas. Por isso é um domingo de nos sentirmos, apesar das tantas e tantas ameaças, frustrações, dificuldades, não tem problema. Estamos nas mãos do Pai, porque o Pai nos entregou nas mãos
do Filho. Duas mãos como uma concha que guarda o tesouro da nossa vida. Por isso o amor ao Pai traduz-se no amor ao Filho, a obediência ao Pai se faz na obediência ao Filho. Mais adiante, Jesus vai explicitar uma terceira mão, que é o Espírito Santo. Muito bem, ouçamos, é quase impossível não citar, nesses domingos pascais, temos tido a companhia permanente de Atos dos Apóstolos e, por enquanto, o grande livro, Apocalipse 7, capítulo 7, versículos 9 a 14b a 17. Eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos anciãos tomou a palavra para me dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Olha, a Páscoa é um permanente banquete de uma exuberância. Pobres pregadores, por mais eficazes que possamos ser, considerando que as assembleias hoje têm os ouvidos mais apurados e mais apressados, elas não resistem, a não ser com estripulias, pictórias, gritos e saltos e coisas, há muito tempo. Sobretudo, raciocinando. A exposição dos textos dominicais durante a Páscoa, de fato, são um verdadeiro desafio. Bem, vamos ao texto. A primeira cena do texto começa com uma descrição. Depois alguém deve intervir, um dos anciãos. Lembre-se que é este que nos fala e que escreve, no capítulo 5, aliás 4, fora levado até o céu domingo passado, ou seja, o anterior, o terceiro, onde viu o céu, viu o trono e viu um cordeiro. Agora toda esta visão vai se desenrolando na direção da terra. O que ele vê agora? Multidão imensa. Óklos, poloi. E para dizer que é imensa, ele diz que ninguém pode contar. Tem um personagem de humor que sempre redunda. Ah, imensa. Ah, sim, que ninguém pode contar, exato. A imensidão. Aqui é evidente que se está tratando de algo que de novo, escriturístico. E mais ainda, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Alguns textos falam de raças, mas não há raças humanas. Há raças de cachorros, de gatos, de cobras. Os animais são divididos em raças, que inclusive se opõem. Está muito engraçadinha essa loucura total contemporânea. As pessoas agora criam gatos e cachorros juntinhos. Eles têm que ser amiguinhos. Ou acham que na rua, quando raças diferentes se encontram, tem que se cheirar e se achar maravilhoso. Eu ouço assim, ele é amiguinho. Não, ele é de outra raça. Nós achamos normal termos inimigos mortais entre humanos, fazemos guerras e nos matarmos, mas há uma sensibilidade um pouco tonta
que quer que os animais todos sejam amiguinhos. Eu acho que tem até uma inspiração escatológica, mas, enfim, é. Bem, estão acumulados, aglomerados numa multidão infinita. Bem, essa expressão multidão infinita nós vamos ouvir pela primeira vez na aurora de Israel, quando Deus dirá a Abraão: eu te prometo uma descendência numerosa, todas as famílias da terra. Só que esta multidão tem um princípio novo, a presença do Cordeiro, do trono e da presença do Cordeiro. Perceba a relação com o Evangelho. Eu e o Pai, o trono e a presença do Cordeiro. E como são descritas? Túnicas brancas e palmas nas mãos. Sinais do martírio. É fantástico. E mais? Por que estão de túnicas brancas e palmas nas mãos? Olha a resposta. Vieram da grande tribulação, onde lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que fórmula fantástica. Olha a visão batismal através dos mártires de todos os tempos, homens que o sangue branqueou sua alma. E o resto do texto completa, está ali em consonância com o Evangelho, porque haverá cuidado, Deus vai abrigá-los na sua tenda, mais que isso, eles terão acesso às fontes de água viva e lágrimas enxugadas. Por quê? Porque o Cordeiro no meio do templo é o pastor único desta grande multidão.